que não pode faltar para a planta? Assim, o que é mais importante nessa primeira etapa? Os nutrientes, a questão de manter a folha verde, para que essa primeira etapa aconteça de forma... Nada na natureza é perfeito, né? Mas para que ocorra da melhor forma possível? O que você acha, assim, em termos de manejo, para isso ocorrer da melhor forma? Essa primeira etapa. Legal, Aldo. Bom, radiação. Por isso que quando a gente tem dias nublados, sombreamento de planta, espaçamento de planta, folhas do bacheiro, a gente reduz muito a capacidade da planta em gerar energia. Porque eu tenho uma luz difusa, eu tenho uma baixa radiação, esse sistema ele produz pouco NADPH, produz pouco ATP. Então, radiação é o primeiro insumo mais importante quando a gente pensa nesse processo. O segundo, água. Então, se a quebra da água é que governa, gera o H+, o elétron para regenerar o NADP em NADPH e o ADP em ATP, se não tem água, eu não faço essa maquinaria funcionar. Até para ter abertura de estômago e entrada do CO2 também, né? Exato. E aí, esse processo ele depende de uma estabilidade de membrana. Eu preciso que a planta esteja verde para conseguir captar toda essa luz e quebrar a água. Então, o magnésio, o nitrogênio, a formação da clorofila, que vai dar uma proteção ao excesso de radiação. Então, quando eu tenho plantas, por exemplo, isso é muito comum em C3, soja, café, algodão, em que o excesso de radiação, a planta não conseguir captar toda essa quantidade de fótons que chega e transformar isso em NADP, H e ATP, eu tenho elétrons que começam a escapar e aí eu tenho muito que a gente chama de dano oxidativo, que é o estresse oxidativo, espécies reativas de oxigênio, que aí começa a destruir toda essa maquinaria e aí o que eu observo lá é queima de folha, é lesão, é escaldadura pelo excesso de radiação. Legal. É isso aí, pessoal. A gente vai entrar, pode ficar tranquilo, que nós vamos aprofundar nesse assunto aí depois que a gente falar da redução do CO2 a carboidrato. Bem, então pensando nisso, né, Tesouro, por tudo que você falou, acho que magnésio, nitrogênio, aí os nutrientes, os micronutrientes envolvidos nessa maquinaria de transferência de elétron, você comentou. Manganês, cloro, ferro, cobre. São extremamente importantes aí. E aí vem a segunda etapa. É aí que eu gostaria que você destrinchasse um pouco mais de detalhe. Uma vez que você tem a produção do NADP, H e do ATP, você tem a energia química armazenada. Só que essa energia ela tem que ser usada para alguma coisa, né? E aí seria o ciclo de Calvin, é isso? Isso. Então, para onde que vai essa energia, né? Então, a planta conseguiu transformar a luz em energia química e agora ela tem uma moeda que ela vai pagar os processos que dependem de elétrons para funcionar. Então, a gente fala do ciclo de Calvin-Benson, que é o ciclo de assimilação do carbono, mas não só. Quando a gente pensa assim numa adubação de nitrogênio, que a planta absorve o nitrato precisa ser assimilado, essa assimilação de nitrogênio depende de energia, é o ADP, o ATP, o NADPH, que também é usado. Quando a gente fala de enxofre, assimilação de enxofre. E todos esses produzidos ali na fase clara, esses vão ser utilizados nesses outros processos também. Que são utilizados. Então vejam que o grande processo gerador de energia na planta é a fase clara, que eu produzi NADPH e ATP. Agora, isso vai ser usado em uma série de reações químicas que precisam usar o elétron para oxidar compostos para que transforme, então, carbono em açúcar, nitrato em aminoácido, o enxofre num aminoácido que contém enxofre e uma outra série de processos dentro da planta. E para cada, assim, voltando na fase clara, para cada quebra de água, você tem a produção de
de uma NADPH e uma ATP? Como que seria essa conta estequiométrica? A gente trabalha com molaridade. Então, 1 mol de água, ele consegue produzir aí 1 mol de ATP com 1 mol de NADPH. Tá, legal. Bem, então fase escura agora, né? Como que seria, então, uma vez feita essa energia, essa formação da energia química em NADPH e ATP, a gente vai pegar isso aí e aí vai ter a formação lá do carbono com três carbonos, 4 carbonos. Como que seria essa transformação aí que a gente chama planta C3, planta C4? Se você pudesse também fazer essa diferenciação, né? É legal. Então, assim, dentre esses mecanismos de assimilação de elementos, então, nitrogênio, o enxofre, eu tenho a assimilação de carbono. E para fazer a assimilação de carbono, eu tenho uma enzima, que a gente conhece aí como a rubisco, né? Precisa aumentar a atividade da rubisco. O que é a rubisco? É uma ribulose bisfosfato carboxilase oxidase. Aí, Ana, isso aí é para você batizar o seu filho, viu? Quando você tiver esse nome aí. E o que isso significa? Que a rubisco, ela tem a capacidade de pegar o CO2, ou pegar, que aí é a carboxilase, ou ela tem a capacidade de pegar o oxigênio, que aí ela faz a oxidase. Então, quando eu pego a rubisco, é uma enzima que pega gás, CO2 ou oxigênio. Quando ela pega o CO2 e transforma ele num primeiro composto, que tem 3 carbono. E aí a gente configura isso nas plantas C3. A gente vai chegar lá. Sim. Na C4 tem uma etapa antes de chegar esse CO2 ao Na verdade vai ter essa fase do C3 também, só que antes tem a do C4. Por isso que é C4. Exato. Então o que a rubisco faz? Ela pega o CO2, vai juntando ATP, NADPH e vai pegando esse CO2 e vai reoxidando ele, permitindo que ele vire um açúcar. Assim, de forma de mais fácil entendimento, até para o pessoal entender. Então, o primeiro composto orgânico gerado nessas... Qual que seria? Porque a gente fala, planta C3, o primeiro composto seria um composto, não de 3 carbonos, na verdade, né? Ele se divide em 3. Como que seria essa etapa? Porque na C4 é um composto de 4 carbonos, na planta C3 de 3. Como que seria isso? Então, assim, tanto C3 quanto C4, o produto da rubisco é o mesmo. Só que em C3, então, quem são plantas C3? Soja, algodão, café, citros. São plantas que o CO2 ele entra em contato direto com a rubisco. E aí eu tenho a formação de um 3-fosfogliceraldeído. Esse 3-fosfogliceraldeído, ele tem 3 carbonos, por isso que a gente chama ele de C3. Esse 3-fosfogliceraldeído, ele é formado hexose, é formado açúcar. A partir dele, né? Tudo o que tem carbono na planta usa esse 3-fosfogliceraldeído para ser produzido. Certo. Então, por isso que a gente fala aqui planta C3, porque o primeiro composto da assimilação do CO2 é esse produto aí. Com 3 carbonos. Com 3 carbonos. Certo. Agora, qual que é a diferença de C4? C4 e aí depois a gente vai entender um pouco isso, o que implica em termos de manejo, de produtividade, mas na C4, o primeiro composto formado da assimilação do CO2 não é o 3-PGA, o 3-fosfogliceraldeído. É um ácido orgânico chamado malato. E aí é uma outra enzima que faz isso, que é a anidrase carbônica. Então, milho, cana, as gramíneas de modo geral, ela tem uma separação física pela bainha do feixe, então é uma estrutura anatômica na folha,
em que o CO2 não consegue chegar direto na rubisco. Então o CO2 ele é transformado num composto pela anidrase carbônica. A anidrase carbônica, junto com o piruvato, vira malato. O malato passa a bainha do feixe, libera o CO2 para rubisco e volta a pegar mais CO2. E aí você tem uma concentração maior de CO2 ali. Exato. E a rubisco ela tem uma afinidade tanto por carbono, ela não consegue distinguir o que é O2 e CO2, e ela tem uma eficiência diminuída na presença de oxigênio, né? Exato. Que a gente chama isso de fotorrespiração. Então, o ciclo de Calvin-Benson, que é a assimilação do CO2 pela rubisco, ele existe em C3 e existe em C4. Qual que é a diferença? Em planta C3 eu não tenho nenhum filtro para rubisco. Pode chegar CO2, ela faz a carboxilação e produz o 3-PGA, ou ela pode pegar e formar o oxigênio. E aí, quando ela pega o oxigênio, ela não produz um composto que a planta enxerga. Que a gente chama isso de foto, porque depende de luz, está acontecendo de dia. Respiração, porque esse composto ele vai ter que ser respirado, ele vai ter que ser quebrado. E aí, geralmente, como que eu explico isso para os alunos, né? É como se eu fosse lá e cortasse 1/3 daqueles dentes da engrenagem do pedal da bicicleta. Então eu estou pedalando, 2/3 tem dente, a corrente gira. Chega nessa parte, quando ela pega um oxigênio, o que eu estou gastando? Energia, mas a bicicleta não anda. Então, essa pedalada em falso da rubisco, quando ela pega o oxigênio, que a gente chama de fotorrespiração, em C3. E na C4 é minimizado na bainha vascular. Exato. C4, a rubisco tem o privilégio de só ter contato com o CO2. O oxigênio não chega porque anatomicamente ela está guardada, ela está separada pela bainha do feixe, e aí quem passa essa bainha do feixe não é gás, não é o CO2 e não é o oxigênio. É um composto que consegue captar esse CO2, piruvato, pega o CO2 que foi assimilado pela anidrase carbônica, passa o malato passa pela bainha do feixe, lá libera o CO2 para rubisco e ele volta a pegar mais CO2. E o oxigênio ficou fora da bainha do feixe. Então, no caso, a pepicase, né, que é a primeira enzima, a função dela é reduzir esse composto, o malato, para ele produzir, só para ele levar esse CO2 lá dentro da bainha, que, na verdade, quem vai fazer... Aí continua o papel igual da C3. Só igual da C3. Igual só que dentro de um lugar que tem mais CO2. Por isso ela é mais eficiente. É mais eficiente. Mas olha só que engraçado isso. Quando eu faço cálculo energético do processo de C3 e C4, qual que você acha que gasta mais energia? Pensando nesse processo, eu acho que a C4 ela vai gastar, porque ela vai ter que fazer um processo antes para depois levar dentro do feixe. É esse o raciocínio? Não. E se ela gasta mais energia, por que plantas C4 são mais produtivas? Porque daí o gasto da fotorrespiração acho que é maior do que o anterior. Exatamente. Olha só que interessante. Mesmo ela gastando mais energia por ponto de CO2 disponível para ser assimilado, porque ela tem um processo antes pela anidrase carbônica, que depende de zinco. Por isso, quando a gente fala em digramíneas, milho, cana, o zinco é tão importante porque zinco ativa a anidrase carbônica. Eu tenho gasto de energia aí, eu tenho que pegar o malato, transportar o malato, quebrar o malato para liberar o CO2, e aí eu tenho todo o custo de assimilação do CO2 pela rubisco. Então, a planta C4, por ponto de carbono, de CO2 assimilado, ela tem um custo maior do que a planta C3. Só que quando a planta C3, em vez de pegar o CO2, pega o oxigênio, ela gasta muito mais energia para degradar o composto formado pela presença do oxigênio. E esse consumo, fotorrespiração,
é que faz ela ser menos produtiva. Olha só, isso é informação que a gente não vê em qualquer lugar, hein, Tesoto? Ficou muito claro, ficou bem didático. E em função disso, Tesoto, por isso que as plantas C4 elas conseguem ser muito mais eficientes por exemplo, por ponto de nutriente absorvido, por ponto de água absorvida. E explica aquela questão da saturação de luz. Por que planta C4, você já começou a explicação, mas por que planta C4 ela não tem a tal do ponto de saturação por luz? Puder contextualizar o que é isso e por que a C4 é mais eficiente nisso? Legal, Aldo. Então, o que é saturação por luz? Quando eu tenho uma quantidade de energia sendo produzida, eu tenho NADPH, eu tenho ATP sendo produzido, mas eu não estou conseguindo drenar toda essa energia, a planta ela se estabiliza, ela fala, ó, o meu limitante não é mais o ATP e o NADPH que está sendo produzido. O meu limitante é que em vez de eu pegar o CO2, eu pego o oxigênio. Uhum. E aí eu tenho um gasto para fazer essa conversão que não é mais produzindo energia que vai compensar. Uhum. Então, quando eu pego, por exemplo, uma planta C3, soja, café, algodão, temperatura é o fator que mais limita. Porque conforme aumenta a temperatura, eu tenho uma alteração da proporção de difusão de CO2, oxigênio, na atmosfera. Eu passo a ter muito mais oxigênio diluído do que CO2. A minha planta começa a fotorrespirar muito mais, e aí não adianta eu aumentar a temperatura porque ela está pegando mais oxigênio e não transformando isso em carbono, e aí não adianta eu colocar mais luminosidade. Quando eu vou para as plantas C4, milho, cana, aí o limitante não é o oxigênio. Quanto mais CO2 estiver presente, porque ele é filtrado, sim, ele passa para aquele processo que a gente acabou de explicar, da bainha do feixe, transformando pela anidrase carbônica, malato, e o malato ultrapassando essa barreira e liberando só CO2 para rubisco. O que é limitante? Luz e água. Então, quanto maior a disponibilidade de luz, conforme a minha disponibilidade de água, maior é a atividade da rubisco, porque ela não está sofrendo interferência do oxigênio nas plantas C4. Então, eu tenho aí incrementos lineares, por isso que a gente, quando compara a produtividade de milho, quanto maior o fotoperíodo, maior hora de luz, maior a produtividade, porque eu tenho mais radiação, e não é a radiação que é limitante nesse processo. É a água, luz, como eu tenho luz que está disponível, a rubisco trabalha de forma muito mais eficiente. Legal. De forma bem... Então, juntando agora esses... Acho que para quem está nos assistindo, acho que ficou bem claro, né? A gente teve uma etapa anterior, que seria pegar esse CO2, né? Pegar essa água, quebrar ela, gerar elétron, e depois pegar esse CO2 e transformá-lo, né? Reduzi-lo a... Tirar esse oxigênio do CO2 e reduzi-lo a carboidrato. Acho que isso ficou bem claro, né? Então, no final das contas, Tesoto, seria um CO2, uma água, produzindo uma cestose, um carboidrato com uma molécula com 6 carbonos. Qual que seria o balanço final, bem resumido, dessa equação? Quando a gente pega a equação da fotossíntese, né, que é 6CO2 mais 12H2O, produzindo C6H12O6, que é a molécula de sacarose, mais o oxigênio. Então eu pego CO2 e água e produzo açúcar e oxigênio. Então essa é a equação da fotossíntese. Tudo isso que a gente falou é isso aí, de forma bastante resumida. Tesoto, mas agora pensando em ambiente, em manejo, dessa segunda parte, né? A gente falou da importância do manejo na primeira, você falou muito da questão de sombreamento, e nessa segunda fase aí, seja em planta C3 e C4, como que o manejo pode impactar, né? Porque não só o manejo, como que o ambiente e o manejo pode impactar numa melhor transformação aí nessa fase. Tem uns que não gostam muito de chamar de fase escura, né? Mas da segunda etapa aí da redução do carbono.
Legal, antes de caminhar isso, só para título de curiosidade, né? Então, aquela informação que a gente vai contar depois para os amigos no bar. Ah, essa é importante. E bar combina com tequila. Tequila. E tequila é o agave, que é uma planta, um cacto, né? Uma crassulácea. Ah, E a gente esqueceu de falar do metabolismo CAN. do CAN, é verdade. Então, verdade. As plantas CANs, que são plantas de deserto, o abacaxi tem metabolismo CAN, a tequila tem metabolismo CAN. Então, o que essas plantas fazem? Ó, essa aí nem eu sabia, hein? Qual que é a planta da tequila? O agave. E ele é metabolismo Ele CAN. é metabolismo CAN. Isso aí, turma, isso é importante, ó. Fernando ali que gosta, Fernando ali que gosta de tomar. Que vem a tequila, né? Ele gosta de tomar, agora saber da planta. Então, olha só que legal. Como a planta ela entende que tem uma dificuldade grande de captar água nesses climas deserto, ela procura abrir o estômago para que entre o CO2 numa hora mais fria, com maior umidade relativa, que é a noite. Então, as plantas CAN, elas separam o processo da absorção e assimilação de CO2 no tempo. Então, à noite, o que a planta faz? Ela pega, abre o estômago, entra o CO2, como está frio, está a umidade relativa alta, ela perde pouco água, e aí a gente vai entender um pouco quando a gente falar de abertura e fechamento de estômatos para a entrada de CO2. Esse CO2, ele é guardado no malato, guarda isso no vacúolo, de dia a planta fecha o estômago, e aí quando eu começo a ter produção de ATP, NADPH, porque tem luz, tem transformação de energia luminosa em energia química, o malato vai e libera o CO2 para rubisco. Então, só que isso daí é separado temporalmente. A absorção à noite, a assimilação de dia. Aí, obviamente, ela vai ter menos eficiência, porque ela vai ter essa limitação de tempo, né? Porque ela vai ter que ficar guardando esse CO2 lá dentro, né? Ela é menos eficiente porque ela depende do acúmulo de malato, e de dia ela não vai abrir estômago, então acabou o malato. Acabou o CO2, ela tem que esperar de noite. Mas aí eu tenho essa outra característica de plantas, que é a tequila, o abacaxi, que são as crassuláceas. Não, legal. Bacana, Tesoto. E aí, com relação ao manejo, né? Acho que a gente já pode entrar nesse assunto que você comentou, na questão da eficiência fotossintética. Então, a gente entendeu o mecanismo. Tem que entrar CO2, a planta tem que absorver água, tem que ter luz para ter a excitação dos elétrons, e depois a gente tem que ter um sistema que vai fazer essa transformação do CO2 em carboidrato. Mas para que isso ocorra de maneira eficiente, aí você já deu um spoiler aí da questão dos estômatos, né? Por que é importante os estômatos estarem abertos ou ter a planta está túrgida? Explica um pouco sobre essa entrada do CO2, importância dos estômatos nesse processo. Legal, vejam que quando a gente fala da equação da fotossíntese, é 6 CO2 mais 12 água produzindo o açúcar de oxigênio. Então, o CO2 e água são substratos para essa reação e eles têm que entrar a água pela absorção radicular e o CO2 pelos estômatos. Então, a planta, para ocorrer o processo fotossintético, ela tem que abrir estômago. E aí, vejam, isso é muito legal porque existe um processo na planta que não depende de custo energético. A planta não gasta 1 ATP para controlar esse processo, que é a transpiração. A transpiração, que é a saída da água pelos estômatos, ela é controlada simplesmente por processo físico. Potencial hídrico, né, do ar, da planta, do solo. Que é o déficit de pressão de vapor. Então, quanto menor o déficit de pressão de vapor, maior é a velocidade com que a planta ela libera água para a atmosfera. Para ela liberar água para a atmosfera, ela abre o estômago, então sai água, sai oxigênio, entra o CO2. Por quê? Por difusão. Então vejam que, como eu tenho uma concentração de água na atmosfera muito menor do que na planta,
a água sai da onde tem mais para onde tem menos. É o lençol secando lá no varal de casa, quando o dia está muito úmido, demora para secar, não seca. Na praia, né? Aquela dificuldade quando você está na praia pela umidade relativa alta. Eu tenho um déficit de pressão de vapor muito baixo, porque a umidade está... o ar está saturado de umidade, a velocidade de perda de água é menor, o estômago perde menos água. Perde menos água, entra menos CO2. Quando eu tenho um déficit de pressão muito grande, então quando está seco, no frio, que eu tenho uma baixa quantidade de água na atmosfera, eu tenho um alto déficit de pressão de vapor, a água por difusão sai. Só que lá dentro da planta, o que está acontecendo? CO2 está sendo o quê? Está sendo consumido. Então, enquanto a gente tem, por exemplo, de concentração na atmosfera 400 ppm de CO2, 450 ppm de CO2, lá dentro da folha eu estou com 150, 200. Menos concentrado, CO2 entra. Água sai, oxigênio sai pela difusão sem gasto de energia nenhum. Então não tem bomba de água para a atmosfera, não tem bomba de CO2, bomba de oxigênio, é por difusão, processo físico, que ocorre essa movimentação de vapor de água, oxigênio e CO2. Mas vejam, né, que por tudo que você explicou, a complexidade do negócio e a dependência de vários fatores, né? Só aí a gente falou de luz, a gente falou de umidade relativa, a gente falou de temperatura, questão de água no solo, a planta estar bem nutrida para ela poder atender toda essa maquinaria, porque pode ter sol, pode ter água, mas se a planta não tiver com as suas estruturas construídas, não tiver os elementos responsáveis pela transferência de elétron, essa maquinaria, ela pode não parar, mas ela falha muito, né? Então, por isso é importante a gente ter todo esse equilíbrio, seja ambiental, nutricional, da planta estar bem estabelecida, né? Então, tudo isso, a arquitetura de planta para captar essa luz, então, é uma coisa bastante complexa, mas que, com todo esse entendimento que a gente acabou de falar aqui, a gente consegue fazer as amarrações e ver como a gente pode manejar isso, né?